Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui a gente vai revisar um pouquinho sobre a adição de decimais, tá certo? E eu já adianto para vocês que a gente viu em aula. Na adição de decimais não há segredo nenhum. A gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula e, se achar necessário, acrescenta os zeros. Mas na soma, no cálculo, não muda nada, nada, tá certo? Como a gente vai ver aqui, ó. Primeiramente, eu vou colocar aqui armar a continha, tá? Com vírgula embaixo de vírgula. Então aqui vai ficar, ó, 2,45, certo? Somado, né, porque a continha é de mais, 1,5, certo? E aí a gente vai somar. Ah, professor, não estou gostando desse lugar aqui vazio. Se você não gostar desse lugar vazio e quiser acrescentar um zero, é possível e não tem problema nenhum, tá certo? Pode acrescentar esse zero, porque os zeros na adição, quando a gente vai colocar aqui nos decimais, são opcionais, porque 1,5 é a mesma coisa de 1,50, tá certo? Então, se quiser, coloca um zero. E tem até umas dicas aqui que eu separei já dizendo isso. Olha só, dicas importantes. Primeira dica importante, ó. Ao montar a continha, coloque vírgula embaixo de vírgula. A gente colocou, ó, vírgula embaixo de vírgula, certo? Montei a continha. Completar com zeros é opcional, ou seja, a gente colocou esse zero aqui, é uma opção. Se eu não quiser colocar, professor, não precisa, porque como eu falei, é opcional, tá certo? Então, veja só, 5 mais 0 é 5, mas perceba que se eu não colocasse o zero, eu só ia descer o 5, não ia mudar nada, por isso que é opcional. Então, 4 mais 5 é 9, tá? A vírgula embaixo de vírgula, onde estava, não alterou nada, ó. 2 mais 1, 3. Simples, simples, simples. Veja que não tem segredo nenhum. Vamos só armar o número com vírgula embaixo de vírgula e depois a gente soma normalmente e a vírgula onde está, ela vai descer. Na adição e subtração é sempre assim, tá certo? Vamos ver o segundo casozinho aqui. Vou pegar, armar a continha. Lembrando que quando for armar a continha, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Então vamos lá, 0,015. Vou somar mais 2,4. Então vírgula embaixo de vírgula, 2,4. Professor, quer dizer que se eu quiser, eu coloco os zeros aqui para completar ou não coloco? Exatamente, você coloca se quiser, tá certo? Eu vou colocar, tá? Vou acrescentar um zero aqui e um zero aqui, para ficar cada número completado. Cada um com um embaixo, tá bom? E agora vamos somar normalmente, ó. 5 mais 0 vai ser 5. 1 mais 0 vai ser 1. 0 mais 4 vai ser 4. E aqui, ó, dessa vírgula embaixo de vírgula. E 0 mais 2 é 2. Acabou. Veja que a soma, ou seja, a adição, não mudou em nada. A nossa regrinha da adição é a que a gente sempre estudou até hoje. A gente só se atenta em montar a continha vírgula embaixo de vírgula e descer a vírgula onde ela exatamente estava, tá certo? Então, a soma de 0,015 mais 2,4 é 2,415, tá certo? Vamos ver esse último exemplo aqui, que esse é um pouquinho diferente, ó. Esse aqui é um pouquinho diferente porque, ó, perceba que esse 7 está sem vírgula. Ah, professor, esse 7 sem vírgula deve ser muito difícil. Não, é muito fácil também. Por quê? Antes de a gente continuar a montar essa continha aqui, eu vou explicar uma coisinha a vocês que a gente já falou sobre isso em sala, mas às vezes pode alguém esquecer, é normal também. Deixa eu colocar aqui, mostrar a vocês uma coisa. Para a matemática, quando a gente trata de números decimais, o número 7 é a mesma coisa de um número 7,0. Certo? Alguém vai dizer, mas por quê, professor? Vejam que isso tem sentido, ó. Quando a gente tira um 7 numa prova, não vem um 7 escrito assim, vem um 7,0, ou seja, é o 7 da nota, vírgula, a casinha decimal. Por quê? A casinha decimal aqui está representando aqueles números que estão no intervalo entre 7 e 8, ou seja, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 e assim vai, até chegar em 8. Então, a gente já usa esses números decimais. Da mesma forma, como a gente vai no supermercado e um preço do produto está assim, ó, R$7. Aí você diz, ah, professor, é mesmo, então eu posso escrever R$7, 7, uma unidade 7 em decimal, com 2 zeros, com 1 zero. Ah, e quer dizer que isso quer dizer que eu poderia botar com quantos zeros eu quisesse? Exatamente. Para os números decimais na matemática, esses zeros aqui que eu tenho à direita da vírgula são opcionais, mas quando eu trato de números decimais, eu tenho que ter pelo menos um zero, certo? Então, justamente porque eu estou tratando dos décimos, ou seja, decimais, é os décimos.
Mas para matemática, em termos de valor, 7 é a mesma coisa de 7,0, que é a mesma coisa de 7,00, que é a mesma coisa de 7,00 e assim vai sucessivamente, tá certo? Ou seja, então por isso que nas dicas lá, que a gente viu aqui do lado, eu coloquei que os zeros eram opcionais à direita, tá certo? Então, na verdade, o que é que eu tenho aqui quando eu estou somando? Eu estou somando 15 unidades, mais um pouquinho, certo? Que é a casa do décimo, centésimo e milésimo, com mais 7 unidades. Então, esses 7, se eu posso escrever como decimais e ele é unidade, eu vou colocar como se ele tivesse vírgula. Então, vamos armar aqui para ver como ficaria na prática isso. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu escolher a canetinha certa. Então, vamos lá. 15,0,54 somado, mas olha o 7 onde vai estar, ó, na casa da unidade. Por quê? Porque aqui é como se tivesse o 7,0. E se você quiser acrescentar zeros, lembra que é opcional, para completar e não se confundir, você vai fazer isso. Tá certo? Passa o traço e vamos somar. Então veja que 7 é a mesma coisa de 7,0, é a mesma coisa de 7,00 e assim vai. Aí alguém pode perguntar, pode até falar isso antes de somar. Ah, professor, e quantos zeros eu vou saber que eu tenho que colocar? Depende da sua necessidade. Veja que eu estou somando um 7 com um número que tem 3 casinhas decimais. Então estou precisando completar 3 casinhas. Mas se fosse somar o 7 com um número que tivesse só essa quantidade aqui de casas decimais, ó, tivesse só isso, aí você acrescentava só um zero. Ou seja, depende da sua necessidade, tá certo? Mas lembre-se que é opcional. Se você não colocar, não vai alterar em nada a sua continha. 4 mais 0 é 4. 5 mais 0 é 5. 0 mais 0 é 0. 5 mais 7 é 12. Sobe 1, né? E 1 mais 1 é 2. Então, veja que 15,054 somado com 7, ou 7,000, que dá no mesmo, dá 22,054. Simples assim, tá certo? Vamos recapitular só nossas dicas, tá certo? Na adição, ó, ao montar a continha, deixa eu passar aqui. Ao montar a continha, coloque vírgula embaixo de vírgula. A gente fez isso, não foi? Sempre colocou vírgula embaixo de vírgula. Completar com zeros é opcional. A gente viu que se eu coloco zeros, se eu quiser, né? Se eu não colocasse, não mudava nada também, tá certo? Então veja que é muito simples a adição de números decimais, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e vamos para a subtração de decimais agora.